Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a minha trajetória, ou seja, a minha linha de tempo em que me fez me tornar uma leitora. E eu espero que a experiência que eu tive faça com que vocês gostem e que vocês se animem para ler mais e de todos os gêneros. Tá bom? Vamos começar? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vou mostrar para vocês a minha linha do tempo em questão de leitura. Vou mostrar alguns livros que me influenciaram na minha leitura para que eu possa atingir aquilo que realmente faz com que você se torne um leitor assíduo e, ao mesmo tempo, buscar, através de qualquer tipo de leitura, algo que te preencha um vazio que você tem. Então vamos lá. Primeiro, quando eu fazia a primeira comunhão, a catequese, as meninas tinham um livro e que eu ficava olhando, mas na época a gente não tinha condições de comprar e futuramente eu comprei o livro. Esse livro, ele fala de Nossa Senhora e eu achava ele muito bonitinho e realmente ele chamava atenção através das cores, das figuras, enfim. E esse livro é O Dia da Joaninha, que eu vou mostrar para você. Ele é muito bonitinho, tá? E ele tem uma série de coisas que falam da religião de cada um. Enfim, é um livro para quem realmente, né, faz catequese, que gosta. Os desenhos vocês podem ver que eram bem infantis mesmo, desenhado para criança, né? E aí nós temos aqueles livros que a minha irmã, que é professora, e que ficava contando aquelas histórias tristes, né? Para eu dormir, ou então para chamar minha atenção, que a entonação de voz dela fazia com que você ficasse assim, absorvida naquela história para saber o final, né? E são esses livros aqui, né? São uma editora que já até acabou, né? São livros raros, você pode ver que eles estão bem usadinhos, porque eles são bem antigos, né? Eram, assim, uma relíquia, né? O que eu tenho, né? E vocês podem vendo como eram, né? Aqui as figuras, eu vou mostrar para vocês. E aqui você vai ver os títulos, que são muito. Eu acho até. Na época eu não achava engraçado, não. Mas aqui a gente, quando está ficando velho, a gente já acha engraçado. É o bezerrinho cabeçudo, que é esse aqui. É o coelhinho vaidoso, que é esse aqui. Branquinha a ovelha tola, que esse aqui ficou no meu imaginário por muito tempo. A marrequinha a espertinha, que eu acho lindo. Também temos o livro da Disney, que vinham com um disco, né, um compacto, né, que vinha aqui. Ele até vinha colorido, né, e era muito bonitinho. Esse aqui é a Cinderela e também já está bem, como se diz, assim, bem. Os desenhos, né? Naquela época eram fantásticos os desenhos, sabe? Eu sou suspeita para falar porque eram lindos os desenhos, né? E você vê que mesmo o papel sendo em branco, né? A cor, isso atrai muito a criança, a cor, né? Aqui nós temos, você pode ver, olha aqui é o castelo, é, é tudo lindo. Eu acho lindo esse livro. Aí nós partimos já para uma idade em que você já começa a saber o que é super-herói, e aí você fica querendo saber o que é. Você vê seu irmão lendo uma revistinha, você dá uma olhadinha para ver o que ele está lendo, ele não quer te passar. Mas eu tinha o meu herói, que eu não gosto muito que fale, porque ninguém lembra dele, né? Ele só teve um filme em 1996, mas é o Fantasma, gente. Eu sou apaixonada pelo Fantasma, tá? Eu tenho Casamento e Lua de Mel do Fantasma. Esse livro aqui é um livro raro, né? Sim, se quiserem, né? Edição histórica, ele tem, tá vendo? E ele é quadrinista, era maravilhoso. Se bem que o Fantasma, a roupa dele era lilás, né? Roxa, mas, enfim. E aqui eu tenho alguns livros dele, muito antigos, né? E aqui, que é o casamento dele, você começa a já despertar essa questão de casamento, família.
eu achava muito bonitinho, sabe? Isso. E aqui tinha um pôster deles. Eu achava isso lindo, fantástico. Eu amava isso. Como uma verdadeira pessoa que ama livros, né? E o Lee Falk, em 1936, ele inventou as histórias do fantasma, né? E que tinha um juramento que eu acho muito bonito, que é: juro que dedicarei toda a minha tarefa de destruir a pirataria, a ganância, a crueldade e a injustiça. Os meus filhos e os filhos dos meus filhos me perpetuarão. Então eu achei muito interessante esse juramento, né? Hoje em dia a gente vê, né, tanta injustiça e nessa época aí já tinha, né? E aqui nesse livro começa um pouquinho falando sobre feminismo, né? E bem assim, superficial. Mas já fala da independência da Diana, né? Mas sempre com o apoio do fantasma, né? A gente não pode se sentir só, né? A gente sempre tem que ter algo ou alguém, né, que esteja sempre com a gente. Depois tem aqui aqueles livros de banca que todo mundo fala que é ruim, que não serve para nada, mas para mim serviu, que é a Sabrina, né? Tem a Júlia, tem a Bianca, enfim, esses livrinhos. E depois uma amiga me apresentou a Bárbara Cartline, ela faz livros históricos sobre reis, rainhas, marquês, enfim. Ela fala sobre toda essa parte da Inglaterra, né, do reinado, da monarquia, e aí eu me apaixonei também por ela, e eu abandonei a Sabrina e a Júlia e fui mais pro lado dela. Tenho também um outro herói, né, que é o Tarzan, que eu vinha os filmes, né, e o único livrinho que sobrou foi este. E, enfim, é muito bom, eu gosto bastante, e quando eu já estava no ginásio, aí, hoje em dia, não é, os livros não são baseados em clássicos, mas naquela época já era, porque eu li Na Terra do Érico Veríssimo, mas o que me marcou profundamente foi Os Lusíadas, de Camões, né? E me marcou também o Érico Veríssimo, como eu já tinha dito a vocês, um Na Terra. Eu também tenho O Tempo e o Vento, que eu li na faculdade, né, por não ter tido acesso, e um livro dele que me marcou profundamente foi Caminhos Cruzados. É esse livro aqui. Então, o Érico Veríssimo, para mim, é um escritor brasileiro que foi muito importante na minha formação literária. Então, partindo daí, das aventuras do herói, do fantasma, das leituras que eu fazia quando eu era na infância, eu fazia junto, ou a minha irmã me passava aquelas histórias, ou eu lia as histórias, que aí eu me apaixonei por o meu querido Dom Quixote, o engenhoso cavaleiro Dom Quixote de La Mancha. Depois da Bíblia, é o livro que eu mais amo. Aconselho a vocês a lerem. Uma boa tradução que eu acho é a 34. Eu gosto muito de clássicos, né? Tem um clube aí que lançou um Dom Quixote que eu já li, mas não gostei muito da tradução não, viu, gente? Eu gosto mais dessa tradução aqui. Eu até botei no plástico, porque a capinha dele é branca, então eu tenho medo de ficar meio amarelada, né? Mas para vocês verem que nem só de Sabrina vive a mulher, né? E finalizando, o meu poeta, né? Que eu falo com você que eu viajo para toda a cabeça dos escritores, todos os conteúdos, tudo. É o meu querido Fernando Pessoa. Foto e biografia de Fernando Pessoa, que é um escritor multifacetado, eu amo, paixão, e que eu aconselho vocês a pesquisarem, porque o meu canal não está aqui para dar aula sobre Fernando Pessoa e nem muito menos falar sobre quadrinhos aprofundadamente ou misteriosamente, porque tem pessoas que adoram fazer mistérios, né? Isso tudo, gente. Tem alguns que são paradidáticos, né? Que também tem textos de apoio que te ajudam, né? Eu gosto muito do Salvatore D'Onofrio, que faleceu esse ano, infelizmente, e ele é muito bom. Ele, sabe, em questão de literatura ocidental, ele resume muito bem, ele enxuga muito, né? Então, isso me ajudou bastante. E
Também, eu queria falar para vocês o seguinte, os livros de religião também ajudam, tá? Não estão descartados nem de autoajuda, todo livro que você puder procurar. O que eu quis dizer aqui para você, que você mantendo um hábito de leitura, independente daquilo que você lê, você consegue desenvolver um hábito. Mas para isso você tem que ter pessoas que desenvolvam isso. Você não vai desenvolver isso sozinho, tá? Esquece, porque você não vai desenvolver isso sozinho. Você tem que ter alguém ou alguma coisa que te atraia. Não necessariamente grupo, mas pode ser uma pessoa, pode ser uma ocasião. E eu espero que com esses livros que eu tenho mostrado a vocês, e vocês vendo toda essa jornada literária que eu venho fazendo nesses anos todos, vocês entendam que não é necessário que você decore as coisas, que você mentalize as coisas, que você fique recitando poesia. Não é necessário que você absorva o conhecimento, você esteja preparado para entrar num grupo e discutir suas opiniões livremente, porque você é livre, não precisa de ninguém para ficar te enquadrando em determinados grupos. Isso é para a literatura. E a paraliteratura, ela veio justamente para isso. Ela são diversos textos que não têm um senso comum. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que aproveitem bastante isso que eu falei para vocês e que vocês procurem na internet. É tão importante vocês pelo menos terem um resumo. O que foi Dom Quixote? O que é o Fernando Pessoa mesmo? O que é esse herói fantasma que eu nunca ouvi falar, só vejo falar em Super-Homem, em Batman? Procurem. Eu vou deixar um link aqui embaixo do Cinquentão. O canal dele é fantástico. Ele é uma biblioteca de quadrinhos. E ele fala do fantasma. Se vocês quiserem conhecer, ele dá um resumo do que seja os quadrinhos do fantasma. Apesar de que o herói preferido dele é o Batman. Mas ele dá essa visão do que foi o fantasma. Eu aconselho a vocês, tenham uma boa semana e fiquem com Deus.